Olá, bem-vindo, cara estudante, bem-vinda, cara estudante. Reservei esse espaço para nós conversarmos sobre a entrega final do seu artigo científico referente ao projeto, de teoria da contabilidade. Eu gostaria de pedir a sua atenção, e depois dessa exposição, é interessante que você se reúna com a sua equipe, assim que possível, e rediscutam essa questão da formatação da entrega do seu artigo científico, ok? Eu vou usar como referência um artigo que eu coletei na internet, que foi escrito em 2017, divulgado em 2018, e entrou para essa revista Ágora, que é uma revista de divulgação científica. E a partir desse exemplo, eu espero que você fique atento aos detalhes, de como você pode melhorar, adaptar, fazer talvez aí algumas modificações no seu artigo. Tá legal? Então, se você perceber, é importante que você defina um título, Então, assim como eu já falei para algumas equipes e repito, é importante que você crie um título, para o seu artigo que chame a atenção. Então, percebam que nesse caso aí, que você visualiza na tela, os 3 autores que são estudantes, do curso de mestrado de uma universidade, eles escreveram esse artigo, provavelmente por exigência de algum crédito que eles estão cumprindo, ou cumpriram, e eles escrevem sobre o tema, que é NBC-TG 1000, que é a contabilidade para pequenas e médias empresas, que ocorreu alteração de acordo com a 11.638. Então, é importante que você, juntamente com a sua equipe, criem um título para o artigo científico que denote efetivamente aquilo que será tratado. Tá? Então, quando eu faço a leitura inicial do título, o que eu verifico? Eles escreveram sobre a percepção do profissional contábil sobre a aplicação da norma brasileira de contabilidade, técnica geral 1000, que trata sobre contabilidade para pequenas e médias empresas. Então, o foco está exatamente aqui, nessa percepção que o profissional da área precisa ter sobre a aplicação dessa NBC. Tá legal? Então percebam que é importante, a partir desse momento, para a entrega da fase final, que vocês verifiquem o título do artigo científico. Inicialmente, lembre-se, a metodologia ela pode se alterar de um artigo para outro, tá bom? Via de regra, o que você faz? Escreve o resumo. O resumo pode ser escrito agora. Muito dificilmente eles escreveram um resumo antes do término do artigo. Tá bom? Então, resumo é algo que pode ser deixado para o final. Mas como vocês já estão na fase final, é importante que vocês escrevam o resumo e depois caminhem. Legal? Então, aqui percebam que os estudantes escreveram o resumo, texto corrido, tá vendo? Então, texto corrido, ou seja, é como se fosse um parágrafo único, em que eles colocam efetivamente o que vai ser tratado ao longo do artigo. E esse artigo tem 26 laudas, 26 páginas. Então, eles condensaram exatamente no resumo aquilo que é preciso
para quem tem interesse sobre esse tema. Lê o abstract ou resumo e já vai identificar o que será feito ao longo, o que foi escrito ao longo do artigo. Então é isso que vocês têm que olhar mais uma vez para o projeto de vocês. As palavras-chave, NBC TG1000, empresa de pequeno porte, percepção de contadores. Normalmente eu até pedi para algumas equipes que aumentasse o número de palavras-chave, tá? Para 4 ou 5 palavras-chave. Tá legal? O que é interessante também, então percebam mais uma vez, né? Então vem aqui o título. Quem escreveu foram esses 3 estudantes aqui. E na nota de rodapé tem a qualificação deles, né? Quem são eles? Então isso também é interessante que vocês façam. Coloque na primeira página, a qualificação de vocês. Tá legal? E aqui onde você lê, Ágora, e aí revista divulgada, científica volume tal, número tal, páginas 47 a 72, publicação de julho a dezembro, tudo isso daí depois, o que você pode substituir aí? Pode colocar FAEX, tá? Projeto FAEX Liga, tá bom? E aí notem, que depois na sequência já se escreve o abstract num segundo idioma, via de regra nós usamos a língua inglesa, para escrever um abstract, tá legal? Com os keywords aí, que são as palavras-chave. E na sequência já se inicia o artigo fazendo a introdução. Mais uma vez, introdução e considerações finais, recomenda-se que você deixe para o final, tá bom? Então aqui vem a introdução, em que eles vêm tratando, Então leiam, olha aqui, ó. Provavelmente aqui deve ter entre 8 e 12, no máximo 15 parágrafos, tá? Então, ó, parágrafos não muito extensos, tá bom? Então, 2, 4, 6, 7, 8 linhas, Já é um parágrafo considerável, tá bom? Então, ó, novo parágrafo, iniciando novo parágrafo, E aí, percebam, você tem que fazer a leitura do artigo na íntegra. Então, procure exatamente se familiarizar das passagens que ocorrem, tá? Na transição, que nós chamamos de elementos de coesão e de coerência, que vai conduzindo o leitor. Então, aqui eles começam a falar, norma brasileira aprovada a partir de tal, não sei o quê, e aí eles fazem a citação de um autor, Esses autores aqui comentam que o processo de convergência, piriri parará, aqui com as novas normas de contabilidade, E aí, olha, transição, o presente estudo, aqui eles fizeram um levantamento através de fundamentação teórica de pesquisa qualitativa. Então, presente estudo justifica-se, aí por causa disso, tá? E aí percebam, ele vai evoluindo, vem contando efetivamente, colocando o leitor na introdução, e aí ele entra no tópico 2, quando vai tratar da fundamentação teórica. Então, para a fundamentação desse estudo, ele adotou o processo de convergência das pequenas e médias, quando da sua implantação no Brasil. E mais, todo o trabalho que eles levantaram foi feito com base em estudos similares que nortearam essa pesquisa que eles fizeram para entender a percepção do profissional contábil diante da necessidade de convergência das normas brasileiras às normas internacionais.
Então, mais uma vez, aí você vem aqui, 2.1, adoção da convergência. E ele vem escrevendo, olha, elementos de transição, o processo de adoção, piriri, parará, de acordo com fulano de tal, a adoção das IFRS, de acordo com Santos, Schmidt e Fernandes. Tá? Então, vem na transição. Olha só, vai analisando, né? Parágrafos com no máximo 5, 6 linhas, né? Não muito extenso, não muito curto. Tá bom? Fazendo menção. Né? Aí aqui você tem item 2.2, processo de convergência. Ele vai explicar como é que ocorreu o processo de convergência das PMEs às normas internacionais. Quem auxiliou. Então perceba, olha aqui, ó. Destaca-se também, entende-se que, conforme explica fulano. E aqui mais uma explicação desse autor descrevendo. Mais um autor aqui descrevendo, contemplando, comentando, complementando. Aí ele vem tratar sobre as pequenas e médias empresas do Brasil, 2.3. E aí focado, pequenas e médias no Brasil. Vem, né, sempre na mesma pegada, segundo fulano de tal. E aí estudos semelhantes que foram feitos, né, nesse sentido de buscar essa percepção do profissional. Que estudos foram feitos? Eles levantaram alguns estudos. Isso daqui é bibliográfico, tá? E aí eles usaram pesquisas que já foram aplicadas. E aí visando identificar os impactos. Nós estamos na metade do artigo, né? Tá bom? Depois ele menciona que procedimentos metodológicos foram utilizados. Pesquisa descritiva. E os procedimentos que eles utilizaram foi de levantamento em relação à abordagem desse problema que é de cunho quali e quantitativo. E aí descreveram sobre, né, essa pesquisa. Percebam. E aí eles vão ter aqui várias tabelas, 12, 13 tabelas, né? Tabela 2, 3, 4, 5, né, com aplicação desses questionários nos escritórios de contabilidade e prestação de serviços contábeis. Né? Eles vêm demonstrando como é que esses resultados foram tratados, né, de forma muito simples, muito objetiva. Você pega e consegue fazer a leitura aqui. Tabela 10, o que eles perguntaram, o que mudou e quais os benefícios trazidos pela norma NBC. Né? E aí você tem várias, você tem aqui pelo menos 13 tabelas, salvo engano, é isso mesmo. Aqui, ó. A última tabela, isso. Então, em que eles tabela 12, em que eles verificaram os procedimentos que foram determinados pela adoção da NBC-TG 1000. E aí tem os respondentes aqui. E por fim, lembre-se, aqui eles tratam da questão do empowerment, do teste que não é feito. Isso aqui seria, por exemplo, uma lacuna para poder escrever algum artigo sobre, porque as pequenas e médias não têm trabalhado isso, os contadores não têm feito isso. E aí, por fim, ele entra nas considerações finais. Então lembre-se, olha aqui, ó, de modo geral, segundo estudos semelhantes, de acordo com o autor tal, os resultados encontrados contribuíram para tal coisa, depreende-se a partir daqui que você tem alguma coisa. Esse estudo realizado apresentou resultados assim. Fechou. E aí vem nas referências bibliográficas. Prestem atenção como é que você deve apresentar as referências de acordo com as normas da BNT. Por favor, tá? Não hesite, não deixe a essa altura do campeonato as coisas se perderem. Tá ok? Então, espero ter ajudado. Se reúna com a sua equipe e volte a conversar, para tentar readequar, melhorar a apresentação do seu artigo. Tá bom? Do mais eu agradeço. Um forte abraço.
e até mais.